Nós tivemos lá, para quem não sabe, ou para quem não tem conhecimento, o podcast Flow, ele tem um grande poder de penetração, muitos milhares, né, ou milhões de inscritos, e os caras bebem, né, a nível de bebida. E ontem o Monark participou dessa entrevista e ele mesmo reconheceu que estava bêbado, né, até mesmo para poder se justificar por uma fala que ele fez, ou uma opinião que ele fez. Nessa linha, a gente tem 3 assuntos para discutir: a qualidade dos nossos políticos, a tal da liberdade de expressão, né, e até onde um político pode ou não participar de alguma coisa que vai para o crime. O que ele disse? Ele disse, nessa discussão de liberdade de expressão, que ele acha normal, isso o Monark mesmo disse, que é favorável que houvesse um partido nazista. E a nossa Constituição, ela é clara dizer que é crime você fazer apologia ao crime, né? O senhor os dois, né, irmãos, que tem origem judeus, seu avô é judeu, o que o senhor pensa disso? Nosso avô José, que era loiro de olho azul, ele foi para campo de concentração. Nossa mãe era católica. O avô por parte de pai. Por parte de pai. Por parte de mãe, nossa mãe católica, colégio de freiras. Eu não sou judeu, porque eu e o Arthur não somos judeus, porque a gente não nasceu de ventre judaico, né? Jesus nasceu de ventre judaico, Maria era. E a gente não nasceu, então a gente não é judeu, a gente é o famoso vira-lata, um pouco de tudo, por isso até que a gente é moreno desse jeito. Mas o nazismo é uma monstruosidade. Eu acredito em Deus e acredito que existe o mal também. E os relatos e as coisas que a gente viu, que nossos avós contaram, os amigos dos nossos avós também sobreviveram, é um mal profundo. Eu sou contra, absolutamente contra, que seja permitido qualquer discurso pregando ou planejando a violência. O nazismo, ele prega a morte abertamente de judeu, de cigano, de negro, de índio, de mestiço, vira-lata, se misturar a raça, de homossexual, de testemunha de Jeová. Ele prega, em vários casos, porque tem muita de influência de Nietzsche, a destruição do cristianismo. As pessoas não sabem disso. O nazismo prega a destruição do cristianismo. O cristianismo, que foi obra de judeus, ele põe assim, no Nietzsche está escrito isso. Apesar de falarem que o Nietzsche não era nazista, sofreu muita influência o nazismo na obra do Nietzsche, que era um filósofo que eu até leio, eu acho muito interessante, mas ele fala, esse povo sacerdotal criou o cristianismo que enfraqueceu a raça ariana, o gigante bárbaro loiro. Então ele é contra o cristianismo também, o nazismo é contra, queimou várias igrejas, não só sinagogas. Eu sou contra o nazismo e acho que ele não tem que ser permitido, ponto. Eu sou contra o comunismo também. O comunismo prega matar quem não se adequa à linha deles. Tem até um discurso famoso feito aqui no Brasil por um desses militantes famosos comunistas, onde fala: ao conservador uma boa bala de um bom rifle e você vai morrer e vai ser enterrado numa boa cova por uma boa pá. Então ele está pregando a violência, ele está incitando. A liberdade de opinião, eu defendo ela plenamente, até o momento que você fala assim, nós vamos nos organizar para te matar. Isso deixa de ser liberdade de opinião e passa a ser o quê? Uma articulação para um crime, para uma violência. E o nazismo é isso. Então eu sou contra. Eu sou totalmente contra liberar nazismo e comunismo ou pedofilia. Agora, o que aconteceu? No caso, eu não acho que houve a defesa da liberação do nazismo. Eu critico a fala dos dois, acho que foram falas, no mínimo, idiotas, mas eu não vi crime. O que ele falou, que eu entendi, né, é que se você permite o comunismo, por que não pode permitir o nazismo? O Kim falou, nesse sentido, o Kim Kataguiri, que é do MBL, que eu desprezo o MBL, eu tenho um verdadeiro desprezo pelo MBL, pelo que ele representa. Eu acredito que é um grupo de pessoas que demonstraram em vários casos falsidade, tem acusações graves contra eles, desde o ponto de vista comportamental, com escândalos do ponto de vista de comportamento de pessoas ligadas a eles, até em termos que envolve crime mesmo, né? Então eu tenho um desprezo total pelo MBL. Mas naquele caso, o Kim, ele falou, eu acho que a Alemanha errou
em ter banido o Partido Nazista. Eu acho que a Alemanha acertou em banir o nazismo e deveria banir o comunismo também. Mas ele não estava falando que nós temos que ter... Ele não estava defendendo o nazismo. É um grau antes. Ele falou o seguinte: eu acho que uma pessoa pode ter a liberdade para defender o nazismo. Veja, eu acho que uma pessoa pode ter a liberdade de falar que pedofilia é uma doença e não uma monstruosidade. Ele não estava falando que não, tem que ter pedofilia e vamos ver aqui foto de sacanagem com criança. Então é um grau antes. Eu não acho que eles cometeram um crime. Assim como o Adrilles, eu não acho que ele fez uma saudação nazista, ele só deu um tchau. Não quer dizer que eles foram idiotas e merecem ser vaiados. Eles foram idiotas e merecem ser vaiados nessa atitude deles. O outro cara que cometeu uma piada infame, também de cunho nazista, mas não é nazista, foi o Danilo Gentili. Ele fez uma piada tempos atrás, uma piada ofensiva. O que ele merece? Uma vaia. Usar a criminalização do discurso deve ser evitado. Mas a vaia vale. Tem um detalhe do Monark, que se você pegar a fala inteira dele, aí ele flerta com uma coisa. Não, o nazismo não foi tão grave, não era assim. Você tem que escutar a fala inteira para você poder julgar as pessoas. É muito leviano hoje. Você pega um rabo de conversa e escuta. Escuta toda a frase. Você vai ver que ali o Monark está escutando alguém, ou seja, no YouTube ou um amigo dele, que é assim nazistoide, a minha impressão, tá? Não tenho certeza. Porque ele veio com um discurso, não, mas não era assim o nazismo é horroroso, não é que ele matou 6 milhões de judeus. Nos campos de concentração, eles mataram 9 milhões de pessoas. Judeus, ciganos, testemunha de Jeová, criança com síndrome de Down, crianças pequenas assim, montes, pessoas com qualquer defeitos, homossexuais, negros, mulatos, mestiços. 6 milhões de judeus e 3 milhões... Pô, mas o comunismo matou mais. A Alemanha matou muito mais gente. A Alemanha matou 3 milhões de poloneses católicos, né? Cristãos católicos, na guerra. A Alemanha, o Hitler causou a morte de 9 milhões de alemães. O Hitler matou o nazismo matou um monte de gente. Mas por que se fala tanto do Holocausto dos 6 milhões de judeus? A Rússia, a União Soviética, no comunista, a China matou muito mais. Também tinha mais gente. Mas por que a gente cita tanto o caso do Holocausto? Pela frieza. Uma coisa é você cercar um grupo de pessoas, deixar morrer de fome. A outra coisa é passar, jogar bomba em cima, dar uma carga de cavalaria ou metralhar. É muito diferente de você montar uma fábrica, uma Volkswagen, com todo um processo de logística, para você mandar pessoas, crianças, velhos, mulheres, crianças de colo, para serem desmanchadas. As pessoas entravam lá e você separava tudo que fosse útil no corpo, ouro dos dentes, os ossos eram usados de adubo depois, tinha casos de utilização de couro, tiravam a pele das pessoas para fazer utensílio, o cabelo das mulheres era arrancado, raspado, tudo era utilizado como se fosse um frigorífico, como se fosse realmente uma fábrica. Aliás, era uma fábrica, era uma linha de montagem extremamente fria. Algumas pessoas eram selecionadas, crianças, principalmente crianças gêmeas, para experimentos médicos. Porque o processo todo não era nem tão frio quanto... Não era nem como a Friboi fazendo carne, bife da vaca, porque a gente estava realmente comendo. A gente mata o animal, como na Bíblia fala, para a gente utilizar, para a gente ter a vida. Ali era o mal pelo mal, frio, científico. E aqui eu faço parênteses. Tem muito iluminado que fala a ciência é uma pseudociência, eles não têm a verdade. Os valores são mais importantes do que essas certezas da ciência. A ciência você não tem certeza. Você sempre pode questionar, por isso que a ciência muda. Por isso que você tem revoluções, né? A física de Newton foi suplantada pela física do Einstein. Então, voltando. Esses mesmos iluministas falam, não, porque a ciência tem que cuidar. Isso daqui é a ciência que está falando. O nazismo usava esse argumento. Nós estamos vendo aqui a ciência, a eugenia, a raça que vai melhorar, o melhoramento genético. Usavam todo um argumento pseudocientífico, como agora utilizam também, com algumas coisas, charlatanismo, para justificar atrocidades. Assim como o comunismo, no começo, era tido como científico. Hoje, nessa nova onda, não é. Então, voltando, eu acho que a frase dele, dos dois, do Kim, a quem eu
Eu desprezo o Kim Kataguiri, sempre desprezei. Eles são inteligentes, são articulados, preparados, treinados. Eu acho que existe muito de personagem que eles usam, mas eu não acho que ele foi... Eu não acho que ele é um nazista. Não acho que é um nazista. Ele soltou uma frase que é deplorável, mas ele falou: eu defendo a liberdade de alguém pregar o nazismo. Foi isso que ele fez. O Monark, escutem tudo antes de julgar. Não vão no embalo. Sejam justos. O Monark foi um passo além. Ele deu alguns argumentos que pincelaram, tentando justificar que deveríamos ouvir os defensores do nazismo. Mas na esquerda, a gente vê gente defendendo o comunismo, tem partido comunista. O Lula já falou que admirava o Adolf Hitler. Já falou isso. E aí? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não deveria ser assim? O Lula já falou que admirava o Adolf Hitler. Partido comunista que matou também no modo bárbaro, maligno mesmo. Isso é o mal. Eu acredito em Deus e acredito no mal. O comunismo é o mal. É liberado. Você pode ver vários outros exemplos. Então, assim, ou tem muita gente de esquerda que prega que a pedofilia não é um crime. É um cara que é uma doença, ele tem uma tendência sexual. Desejo, é um desejo. Ele tem apenas um desejo. Então, assim, eu deploro quem defende a liberdade para você cometer crime. Eu acho que a liberdade vai até você planejar e incitar a violência. Ou um estupro de uma criança. Ali acaba a liberdade. Mas a pessoa, quando defende essa liberdade, ainda não é o caso de cometer crime. Por isso que eu agradeço a pergunta, é uma coisa que tem me atormentado muito. Eu acho que o Adrilles foi pego também no momento de totalitarismo do Brasil, muito grave. Foi um tchau que ele deu. E pelo fato dele ser um cara que é mais alinhado, ou não tão alinhado com a esquerda, mais alinhado à direita, ele está sendo massacrado de uma forma muito injusta.